Fala aí, meu nobre e querido seguidor. Estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai continuar com o nosso aplicativo de Pokédex até finalizar. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo algumas coisas bastante interessantes. Por exemplo, a gente construiu uma tela, né? Essa tela aqui que é a tela de detalhe do Pokémon. Mas eu mencionei para vocês que isso daqui não seria dessa maneira que está acontecendo aqui, que a gente ia fazer como modal, né? Como é sugerido aqui pelo Figma, né? Então perceba que aqui a gente tem um modalzinho que sobe de cima para baixo e a gente vai estar utilizando essa estratégia de modal para poder fazer isso para o nosso aplicativo, tá? Só não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, compartilhar com seus amigos e bora lá. Para a gente poder fazer isso, a gente vai estar utilizando essa biblioteca React Native Modal, que ela é muito simples de utilizar, não tem segredo, não precisa de conhecimento de nada e você vai conseguir usar da maneira mais fácil possível, tá? E aqui tem algumas que tem um exemplo, na verdade, de como utilizar ela. Primeiro de tudo, a gente precisa importar. Na verdade, antes de tudo mesmo, você vai precisar instalar algumas dependências, né? Então, eu já deixei aqui um README pronto para gente, que a gente vai precisar dessa dependência do próprio React Native Modal. Então, você está utilizando o Expo, tá? Então, dá lá npx expo install React Native Modal, tá? E você vai precisar também do React Native Gesture Renderer, porque a gente vai lidar com movimentos na sua tela. Então, você precisa dessa biblioteca também instalando junto com o Expo, tá? Então, faz essa instalação aí, eu já instalei, não vou instalar de novo para a gente não perder tempo, tá bom? E a gente vai começar a editar a partir daqui. Então, o que que você precisa fazer? Voltar lá no seu index.tsx, tá? E aqui dentro do index.tsx, a gente vai começar editando, tá bom? Então, vamos lá. O que que você precisa fazer? Eu vou copiar essa importação que a gente tem aqui do import modal, vou levar para cá. Aqui tá todas as importações, tá? Que eu recolhi, mas tá todas as importações aqui. Eu vou colar aqui embaixo, perfeito? Vou recolher novamente porque a gente não vai precisar delas mais, tá? Outra coisa que a gente vai precisar, eu preciso saber qual que é a altura total da minha tela, tá? Então, para isso, a gente utiliza dessa maneira aqui. Você utiliza essa propriedade chamada dimensions, né, de dimensões, copia ela, vamos colar aqui em cima, ó, abaixo das importações eu colo ela, vai dar um erro, você faz a importação aqui, ó, do React Native, importou, salvou, continuou funcionando da mesma maneira que a gente precisava, tá? Agora, o que que a gente precisa fazer? Perceba que aqui na documentação ele dá um exemplo do que a gente vai estar precisando para poder utilizar. E basicamente a gente só vai precisar de um estado que vai indicar se o modal está aberto ou se ele está fechado, tá? E a gente vai precisar de uma função para executar esse estado. Então, eu vou até copiar isso daqui, porque é tão simples que não precisa da gente estar dando tanto foco nisso, tá? Então, aqui depois do meu estado aqui ó, de Pokémons, eu coloco isso daqui, perfeito, dou um espaçozinho, show de bola. Agora eu preciso de um local para executar essa função aqui, tá bom? E se a gente partir do princípio que a gente tem um botão, que no caso é os nossos listagens de Pokémon, então quando eu clicar nesse botão aqui, eu preciso saber se essa função está sendo executada ou não, né? Ou quando eu clicar aqui também, né, nessa setinha, a gente precisa fazer essa execução. Eu acho que eu vou colocar como se a gente clicasse diretamente nesse card aqui por inteiro, não só na setinha, tá bom? Então o que que eu faço? Eu vou copiar esse meu toggle modal, vou descer aqui embaixo no meu content, tá? Lembra aqui embaixo. Dentro do meu content, lembra que a gente tem uma flat list e dentro dessa minha flat list a gente vai ter uma view que é chamada de card, tá? Eu acredito que só de eu trocar essa view para um presable, ele já vai funcionar. Deixa eu pegar isso daqui, levar ali para baixo, salvo, vamos ver. É, continuou funcionando da maneira que estava funcionando antes, né? Aqui agora eu não vou precisar desse link por enquanto, eu vou remover ele daqui, vou tirar ele daqui também, porque por enquanto a gente não vai para outra tela, a gente vai abrir somente o modal. E agora, dentro do meu Persable, eu vou chamar a propriedade que ele tem de onPress. Esse onPress a gente vai chamar o nosso toggle, cadê? Toggle modal, perfeito? Feito isso aqui, tanto é que está funcionando, perceba que o nosso modal ele começa como falso, porém, depois que eu alterar o valor dele e der um console.log aqui, ó, ponto .log no nosso isModalVisible, perceba que se eu abrir agora o meu terminal, clicar aqui, olha lá, ó, false, né, no primeiro momento, e depois ele clica. Opa, na verdade eu preciso clicar aqui, agora sim ele vai estar verdadeiro. Então a gente já está conseguindo capturar a informação de se o modal está aberto ou está fechado. E então, o que que eu preciso fazer? Eu vou recolher novamente esse meu content aqui, que por enquanto não precisamos dele, e abaixo do meu footer eu poderia criar um componente separado
Mas eu vou colocar aqui mesmo abaixo do footer, a gente vai chamar o nosso modal. Esse nosso modal, ele vai ter algumas propriedades que a gente vai precisar, tá? A primeira dela, a gente precisa saber se ele está visível ou não. E qual que é a propriedade que diz que ele está visível ou não? Foi o que a gente acabou de criar, is modal visible. Então, é essa propriedade que diz se ele está visível ou não, tá bom? A gente vai precisar de uma outra propriedade chamada onBackdoorPress, que basicamente isso aqui é para você conseguir fechar o seu modal, né? Aqui eu preciso chamar a minha função toggle modal, rolo ela aqui. A gente vai precisar de uma outra propriedade chamada, se eu não me engano, essa pronúncia aqui deve ser swipe. Ah, você entendeu. A gente vai precisar dessa propriedade aqui, que é para dizer em qual direção que o meu modal vai estar saindo. No nosso caso aqui, a gente vai chamar essa direção de down, que é de baixo para cima, tá bom? E outra propriedade que a gente vai precisar também é o onSwitchComplete. Novamente, a gente vai passar o nosso toggle modal, salve isso aqui agora. Então, são essas propriedades que a gente está utilizando, tá bom? E, por último, a gente vai precisar de estilizações, tá? E essas estilizações é para a gente poder entender até onde o modal vai, qual que é o tamanho dele, enfim, tá bom? Então, eu preciso copiar essa estilização modal aqui, vou levar lá para baixo, tá bom? Aqui, ó, depois do content text, vou colocar isso aqui, perfeito? Salve. Daqui a pouco a gente volta e começa a colocar as estilizações aqui dentro, tá? Mas por enquanto não se preocupa. Feito isso, ele tá dando um erro aqui porque ele tá esperando, cara, qual que é o filho? Quem que vai ser mostrado aqui nesse modal, tá bom? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar uma view, essa view vai chamar modal content, perfeito? E aqui dentro a gente vai executar a nossa tela, tá? Então deixa eu copiar esse modal content e aqui dentro a gente vai ter o nosso Pokémon, né? Foi a tela que a gente fez ali. Então, essa tela aqui, ó, é essa que a gente fez aqui, ó, no Pokémon id.sx, é essa tela aqui, tá bom? Foi a gente já fez nas aulas passadas. Então, eu vou pegar agora esse modal content, vou levar lá para baixo, tá bom? Eu acho que se eu tentar abrir agora não vai dar certo, ou vai dar certo, mas vai vir sem estilização. Acho que ele vai vir, aí, ó, ele veio totalmente sem estilização, mas a gente vai conseguir arrumar isso aqui agora, ó. Perceba que ele já está funcionando, né? Olha só, ele abre, mas não tem nenhuma estilização, tá tudo bugado. Mas a gente vai consertar isso aqui agora, tá bom? Então, nesse nosso modal, a gente precisa colocar uma propriedade chamada justify content e a gente coloca como flex end para ele começar lá embaixo, tá bom? A gente precisa também tirar todas as margens que vai ter naquela tela, então margem a gente pode colocar como zero, salvo, perfeito, já tá bem bacana. Salvo aqui, se eu tentar dar uma olhada agora, já vai ver que ele melhorou um pouco ali, ó, já apareceu ali embaixo e tal, beleza? Então agora no meu modal content, a gente precisa definir qual que é a altura que esse nosso modal vai aparecer. Eu quero que ele apareça a 80% do tamanho total da nossa tela. Então, para isso, a gente vai pegar aquele height, que é aquela variável que a gente fez ali, multiplicar por 0,8, ou melhor, 0,8, que vai ser 80%. Assim, a gente vai ter um modal com 80% do tamanho da tela, tá bom? Então, salve isso aqui. Olha só que maneiro. Se eu clicar aqui, olha só, ele já abriu ali em cima, né? E basicamente a gente já tem o modal pronto e o restante que a gente precisa fazer aqui agora é só frufru, né? Mas a gente já conseguiu fazer o modal, ó, se eu clicar fora do modal ele fecha, se eu clicar novamente e arrastar ele para baixo, olha só, arrastando para cima e para baixo, ele também funciona, né? E é isso. Agora a gente pode colocar alguns frufrus, por exemplo. Vamos arredondar esses cantos aqui, como a gente fez, né, nos outros. Vamos colocar aqui um border top left radius, a gente coloca como 20. A mesma maneira, a gente vai colocar um border top right radius 20. Assim a gente arredonda os dois cantos ali, ó. Tá, ele não quis arredondar. Por que será? Acho que eu preciso fechar e abrir de novo. Se eu colocar um padding aqui de 20, eu acho que eu vou adicionar um padding de 20 aqui. Por que que eu tô fazendo isso? Eu quero que ele fique um pouco mais para dentro. Acho que vai funcionar dessa maneira. Perceba que ele colocou esses espaços aqui porque eu coloquei o padding de 20. Então, o que que eu faço? Eu coloco um background color de branco, por exemplo, FFF. E olha só que bacana, né? Ele ficou aqui mais dentro, né? Como se fosse de fato modal. Só que não funcionou para vir
Agora sim. Funcionou como que eu queria, né. Então, por que que eu coloquei esse padding de 20? Porque como ele estava ocupando todo o espaço, ele também estava comendo a borda aqui, e eu não queria que ele comesse essa borda, então eu coloquei um pad de 20, então todos os elementos aglomeraram mais dentro da view, e assim a gente conseguiu pegar as bordinhas aqui do canto, né. Bacana. Eu acho que a gente chegou num resultado bem satisfatório mesmo, né, ficou bem interessante. Eu vou deixar para a gente finalizar na próxima aula, para a gente conseguir consumir os dados daquela tela e trazer a informação do Pokémon aqui no nosso modal, tá? Eu espero que você tenha curtido essa aula e fica de desafio para você tentar pegar os dados que está chegando aqui e passar para esse modal. Se você conseguir, comenta aqui embaixo, coloca o repositório do teu GitHub para ver, para a gente poder olhar como que você fez. E se você não conseguir, espera a próxima aula que vai sair e a gente faz junto. Valeu, até a próxima.